Amém, gente? E nós vamos para a nossa jornada de Gênesis, capítulo 3. Abra lá a sua Bíblia. Você ainda vai usar o estudo que nós distribuímos na última quarta-feira. Nós vamos hoje concluir. Se você... Não sei se é possível colocá-lo na projeção ali. Eu creio que sim, então você vai poder acompanhar, quem não tem o estudo. Depois você pode fazer contato com a gente aqui, que a gente pode também trazer para você, tirar mais cópias dos estudos. Amém, gente? Bíblia aberta. Gênesis capítulo 3. Como começa o capítulo 3? Mas. Esse é o primeiro mais da Bíblia. Tem dois mais na Bíblia muitíssimo importantes. Dois mais. Esse é o primeiro. Sabe qual é o segundo? E eles estão muito ligados um com o outro. Tem ideia? Tem dois mais na Bíblia que eles têm uma significação muito grande para nós por causa do contexto onde eles estão, é lógico. Né? Eles só têm significado por causa do contexto e porque pelo que vem antes e depois. Primeiro mais é esse. Sabe o segundo? Alguém quer sugerir? Não, mas esse é o mais também que vale, é o mais importante. O outro mais tem a ver com esse. Efésios capítulo 2 é o outro mais. Versículo 4. Vou mostrar para você por que ele é importante. Efésios. O primeiro mais é esse de Gênesis, o segundo é o de Efésios. E os dois estão muito ligados. Um mais no Velho Testamento e um mais no Novo. Efésios 2, versículo 4. O mais de Gênesis, ele é um divisor. Os irmãos entenderam isso na quarta-feira? Quantos estavam? Quarta-feira. Entenderam mais? O que vem antes do mais de Gênesis 3? Ele divide a história no meio. O que vem antes do mais de Gênesis 3? Que o torna tão importante. O que vem depois do mais de Gênesis 3 que torna ele tão importante? O que vem antes? A criação de Deus no estado total, absoluto de perfeição. Até Gênesis 3, todas as coisas criadas eram absolutamente perfeitas. Todas as coisas criadas, inclusive o homem. Até Gênesis 3. Toda a narrativa que você vê aí de Gênesis 3 mostra para a gente o homem num ambiente perfeito. O homem perfeito num ambiente perfeito, natureza. O relacionamento do homem perfeito, o homem consigo mesmo perfeito. Não tinha crise, não tinha problema. Não tinha dor de cabeça mesmo. Não tinha crise. É até difícil para a gente imaginar isso. Não é verdade? Deus criou todas as coisas e viu que era muito bom. Criou a família depois, instituiu o casamento e deu as diretrizes para o funcionamento da família. Nós estudamos isso, as diretrizes básicas, lembra? O deixar, né? O pai e mãe, a unidade, a intimidade do casal. Ele deu as diretrizes e funcionava tudo perfeito mesmo. Mas, e aí mostra para a gente o outro lado. Quando o pecado entrou no mundo. E tudo aquilo que ele causou.
Agora você olha para Efésios e você vai perceber que do versículo 1 até o versículo 3 é exatamente essa situação que o Paulo narra. O homem dominado pelo pecado. Como que é o homem dominado pelo pecado? Estando vós, estão me acompanhando? Efésios capítulo 2. Estando vós, o homem dominado pelo pecado, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Então o homem no pecado era morto e andava segundo o curso do mundo. Andava também segundo o príncipe da potestade do ar. Versículo 3. Entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, viu mais de Deus aí? O que aconteceu? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aqui começa outra história. São dois mais fundamentais. Vamos voltar lá para Gênesis 3. Você já viu um pouco da explicação do apóstolo Paulo sobre Gênesis capítulo 3. Você viu um pouco da explicação. E nós paramos aí exatamente, nós vimos quais foram as estratégias de Satanás para levar o homem ao pecado. Nós vimos isso no ponto 2, as estratégias de Satanás. Ele lançou dúvidas sobre a palavra, ele negou que haveria qualquer perigo no pecado, amenizou as consequências do pecado. 3, ele lançou dúvidas sobre a bondade de Deus. E 4, ele disse que havia grandes vantagens no pecado. Foram 4 estratégias principais. O homem, então, caiu em desobediência. Essa vitória foi uma vitória parcial do diabo. Esse round ele ganhou. Ele deu um nocaute aqui no homem. Jogou o homem na lona com essas estratégias. O pecado de Eva. Como que foi o processo do pecado de Eva? Agora, queridos, presta atenção uma coisa aqui que nós falamos na quarta-feira, não com essas palavras. Nós aprendemos em Gênesis 3 que o pecado, ele é um processo na maioria das vezes. Ninguém acorda pela manhã, espreguiça e fala assim, hoje eu vou pecar. Não. Os pecados que nós cometemos, eles vão amadurecendo. É um processo. Como que é esse processo? O que eu posso observar nesse processo? Primeiro, se aproximou do que era proibido. Até aqui, meu irmão, não tinha pecado. Ela apenas se aproximou. Se aproximar do pecado é pecado? Sim ou não? Não. Não é pecado. Mas eu pergunto a você, convém? É de bom senso? Mas Eva furou já uma regra do bom senso. Ela julgou-se talvez muito forte, muito capaz. Segundo passo que ela deu errado. Confabulou. Ela conversou, ela deu muito ouvido para Satanás. Ela tinha que ter cortado o papo ali. E quando Satanás jogou pesado e ela sentiu-se ali ameaçada, ela deveria ter feito o quê? Pedido socorro, clamado a Deus, chamado seu marido, pedido um conselho, pedido apoio. Não. Ela não fez isso.
ela não usou corretamente a palavra de Deus. Qual é a arma que Eva tinha contra Satanás? Será que Deus colocou o homem e a mulher naquela situação e deixou que o homem e a mulher ficassem totalmente vulneráveis e desprotegidos? Será que Deus fez isso? Não. Foi por isso que Deus deixou a sua palavra muito clara. Eva, Adão, Eva, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Estava claro. A defesa do homem era a sua obediência. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, não tem nada mais que irrita Satanás do que um crente obediente, viu? Não tem nada mais. Nada mais. Você pensa assim, nossa, fulano, pastor, fulano, Beltrano, prega tão bem. Isso deve ser uma pessoa muito forte espiritualmente. Fulano canta tão bem. Fulano tem tantos dons. Meu irmão, isso não dá força espiritual não, viu? Tanto quanto a obediência. Se você não for obediente, não adianta você ter dons e talentos. É obediência, é o coração obediente. Simples o evangelho, né? Desde o começo o evangelho, ou a vida com Deus, é simples. Simples e extraordinariamente maravilhosa. Porque Deus chegou para o homem e falou assim, Adão, de tudo que eu fiz, milhões e milhões de coisas que você não sabe, você não, capaz de você não conseguir nem contar, tudo isso é seu e você pode usufruir. Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Essa você não coma. Quer dizer, a vida com Deus era extraordinariamente maravilhosa. Os inúmeros privilégios que o homem tinha. E Deus impôs apenas uma única restrição. Quer dizer, a vida, desde o início, ela não é complicada. Meu irmão, a maioria das pessoas que permanecem no pecado, não permanecem por ignorância. Não permanece porque desconhece, Elza, que é errado. Permanece por dureza de coração. Porque sabe. Há tanta coisa importante que nós aprendemos nesse texto aqui, meus irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a Bíblia terminasse aqui, nós não teríamos desculpa nenhuma por não conhecer a verdade de Deus. Se a Bíblia terminasse em Gênesis 3, já estava... Mas Deus é tão maravilhoso que tem mais 65 livros aí pela frente, com histórias e com lições e com verdades maravilhosas. Mas se ela terminasse aqui, o homem já era indesculpável. Eva, o grande erro de Eva está ligado à palavra. Ela não usou corretamente, ela subtraiu parte da palavra, e depois ela acrescentou parte da palavra, e finalmente ela modificou parte da palavra. Você percebe como que foi um processo? Ela foi atraída pelo olhar, ela foi atraída pelo desejo, e ela foi atraída pela possibilidade de poder. 3 coisas que sempre levam o homem ao pecado. Você observou aí o texto aí de Gênesis 3, vendo versículo 6, me acompanha aí. Primeira coisa que a mulher viu que a árvore é boa para se comer, prazer. Ela poderia ter prazer comendo a árvore. Isso foi uma coisa que chamou ela a atenção. Segundo, agradável aos... É bonito. É a estética, a beleza. Era agradável olhar. Terceiro, o que mais que ela viu?
Desejável para dar entendimento. Poder. Você vai ter mais poder. E como Deus, você será conhecedor do bem e do mal. E isso é exatamente a essência de Satanás. Por que que o anjo foi expulso do céu? Porque ele queria mais poder. Beleza ele já tinha, a Bíblia diz que ele era bonito como as pedras preciosas. Reluzia. Mas ele queria mais poder. A formosura corrompeu seu coração e ele não se contentou com o lugar de servo. Ele queria mais. Ele queria ser igual a Deus. Então, foi exatamente nesse ponto que ele tentou Eva. Eva, o seu Deus, Eva, esse Deus, ele cometeu uma injustiça, ele me expulsou do paraíso porque ele é ciumento. Ele não quer que ninguém seja igual a ele. Mas com você pode ser diferente. Coma do fruto que você vai ver que você vai ficar igual a ele. Percebe, gente? As tentações de Satanás, elas são a maior testemunho do seu caráter. Agora, onde foi o erro do homem? Porque aqui os homens falam assim, pastor, desde o começo a mulher atrapalhou o negócio, hein? Não é verdade? Pastor, desde o começo a mulher atrapalhou o negócio. Primeiro, Adão, quando comeu o fruto, ele não foi enganado, ele foi consciente. Ele foi consciente. Ele sabia que era errado e ele fez porque quis. Então, não foi a mulher. Todo mundo joga a culpa na mulher, né? Adão tinha também uma ordem simples e clara. Ele não possuía ainda a natureza pecadora para ser tão facilmente inflamado pelo pecado. Deus havia sido bom para com ele. E todas as suas necessidades e desejos haviam sido supridos. A consequência do pecado tinha sido deixada bem clara. A atitude de Adão foi orgulhosa e um total ato de rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. O Novo Testamento, quando fala do pecado, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 15, vamos dar uma olhada lá? Tiago, capítulo 1, versículo 15. Amém? Eu vou ler a partir do versículo 13, que a gente entende melhor. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por quem? Pela sua própria cobiça. E esta cobiça que está lá dentro faz o quê? O atrai e o seduz. Primeira coisa, meus irmãos, aqui, de onde vem o mal, hein? De fora ou de dentro? Hã?
O mal vem de dentro. Pior é que nós dormimos com ele todo dia. Ele é o nosso inimigo íntimo. Tem até um filme sobre isso. É lógico que o filme não fala sobre pecado, tem esse título, Inimigo Íntimo. Você dorme com ele, acorda com ele. Você já levantou com muita raiva, sem saber por quê? Já não. Às vezes até no sonho, né? Aí a esposa ou o esposo fala assim, bom dia. Você fala assim, bom dia. Bom dia. Aí a pessoa olha assim, mas ontem à noite ele falou boa noite na alegria. O que será que aconteceu à noite? Tudo bem com você, querido? Tudo bem. Já não é mais o mesmo cara. Já não é mais a mesma mulher. Meu irmão, não adianta você querer explicação. Aí fica um ou outro, ô benzinho, o que eu fiz? Fez nada não, filho. Não precisa de ninguém fazer nada com a gente já amanhece ruim. E a desgraça, me desculpa a palavra, mas não tem outra, a desgraça nisso tudo é que a gente nunca aceita isso. Se casal, marido e mulher aceitasse isso, nós teríamos menos briga. Porque a primeira coisa que a gente faz é achar um culpado. A gente sai achando culpado. E por volta do meio-dia, meu irmão, você já tem uma lista de pessoas que você quer fuzilar. Desde a mulher, os filhos, o cachorro, o patrão, o frentista do posto que você abasteceu, você foi... E se você tiver um pouquinho de honestidade, você fala assim, eu não devia nem ter saído de casa hoje. Porque está dando tudo errado. É disso que Tiago está falando. E é disso que Paulo fala lá em Efésios, quando ele diz que nós andamos segundo as inclinações da carne. Essa carne está aqui dentro. Essa cobiça, esse desejo para o pecado. Assim como você, eu já conversei com casais em conflito. Mas como pastor, a gente, pelo menos uma vez por semana, você vive essa situação. Principalmente quando você trabalha como pastor com aconselhamento. Não tem um que chega e fala assim, pastor, o negócio está feio lá em casa e o problema sou eu. Mas não tem um. Normalmente, quando é uma pessoa assim mais, não está muito assim enraivecida com o problema, não está muito bravo, fala assim, bom, pastor, eu não sou nenhum santo não, mas... E aí, se você é um bom conselheiro, eu sei que você é, tudo que você vai fazer nos próximos minutos, primeiro, ouvir, e segundo, você vai tentar, com a sabedoria de Deus, mostrar para a pessoa que o problema é ela. E aí, meu amigo, você tem que dar um balão na pessoa. Você tem que dar um balão. Como Deus às vezes faz com a gente. Estou dizendo porque você muitas vezes vai viver situações assim, em que seu amigo de trabalho, o irmão seu, vai sentar e vai falar dos problemas dele com você, e vai pedir ajuda, e você vai ficar assim, Deus, o que eu faço? E quando você ouvi-lo depois de meia hora, ouvido, você vai falar assim, esse marido ou essa esposa, meu Deus do céu, hein? Como é ruim. Só que aí você coloca a sua cabecinha no lugar, você tira pelo menos aí 80%, 90%, dá um desconto aí, e aí você começa a tentar mostrar para a pessoa que na maioria das vezes o problema é ela. Ou se o problema não é ela, pelo menos a solução pode começar com ela.
Agora, essa história é antiga. Como é difícil, né, meus irmãos? Olha como que a cobiça trabalha. Depois de haver concebido, quem que nasce? A cobiça tem filho. O filho da cobiça é o pecado. Mas a cobiça tem neto. Quem que é o neto do pecado? A cobiça gerou quem? O pecado gerou quem? A morte. A cobiça gerou o pecado, uma vez consumado, gerou morte. O que é essa morte? Afastamento da presença de Deus. O meu pecado e o seu pecado faz barreira entre nós e Deus. Vamos voltar lá para Gênesis. Vamos voltar lá para a folha nossa aqui. A concupiscência, ou os desejos ilícitos, concupiscência e cobiça podem ser sinônimos. Concupiscência, cobiça ou os desejos ilícitos produzem o pecado. De acordo com 1 João, todos os desejos pecaminosos são classificados em 3 categorias. Vamos ver? 1 João, lá antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, 15 e 16. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, é o livro antes do Apocalipse. Na maioria das vezes, vocês me veem aqui dando exemplos negativos ou positivos de família. Mas é lógico que os nossos problemas de relacionamento nem sempre são dentro da família. Mas a verdade é que a maioria deles são. E quando a gente consegue administrá-los, ou aprender a administrá-los, nós vamos também aprendendo a administrar os problemas fora de relacionamento, fora do casamento. E você demora pelo menos aí uns 60, 70 anos para aprender a administrá-los. Fique tranquilo. Tá bom para você, Daniel? Mais ou menos 70 anos. Quando você está ficando bom, Deus fala assim, meu filho, agora vem. Está na hora. Enquanto nós vivermos, irmãos, é luta, viu? Luta contra o pecado. Mas há muita coisa maravilhosa nisso tudo aí, a gente vai ver. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Concupiscência da carne. De que maneira que nós vemos isso na atitude de Eva? A árvore boa para se comer. Concupiscência dos olhos. A árvore agradável aos olhos. Soberba da vida. Árvore desejável para dar entendimento. Todos os desejos pecaminosos, eles se enquadram numa dessas 3 áreas. A concupiscência da carne refere-se a qualquer desejo que incita alguém a alimentar a natureza sensual da carne. Imoralidade, embriaguez,
glutonaria. Na verdade, o fruto deu água na boca de Eva, mesmo sendo ele um fruto proibido. A concupiscência dos olhos diz respeito àquelas tentações que apelam para os desejos ambiciosos do homem de obter e possuir. Roubo, avareza. São alguns exemplos. A soberba da vida refere-se a todas as tentações que apelam para o orgulho pessoal do homem e o seu desejo por aplauso ou grandeza. Essas três áreas foram as três áreas que Eva foi tentada, que o homem foi tentado. A concupiscência da carne nos incita a procurarmos satisfação no prazer do pecado e não no Senhor. Tranquilo? Amém ou não? Concupiscência dos olhos nos leva a colocarmos as coisas materiais na frente do Senhor. E a soberba da vida nos tenta glorificarmos a nós mesmos ao invés do Senhor. Com essa análise, nós podemos então, também entender como que foi a batalha e a vitória de Cristo sobre as tentações. O diabo novamente tentou a Jesus nessas três áreas. Ou, melhor dizendo, novamente tentou o homem. A primeira tentação que ele fez ao homem é essa registrada em Gênesis 3. Aquele homem, Adão, era o nosso representante. Eu estava ali, você estava ali. Você crê nisso? O reverendo João de Souza, na minha infância aqui nessa igreja, contava uma experiência que eu usei, inclusive, para escrever num trabalho que eu fiz para o curso de pós-graduação sobre esse assunto. Diz que um fazendeiro tinha uma fazenda muito grande, muito bonita, muito boa. E tinha lá um funcionário muito dedicado, muito fiel, de muitos anos. Esse fazendeiro era muito trabalhador, muito dedicado e nunca se afastava do trabalho. Mas um dia ele resolveu fazer uma longa viagem. Então ele chamou o seu funcionário mais fiel e disse a ele assim: olha, eu preciso fazer uma longa viagem e eu vou me ausentar por um tempo. E você é meu funcionário mais fiel, conhece toda a fazenda, e eu vou deixar tudo aqui na sua incumbência. Pegou um molho de chaves e foi abrindo os cômodos da casa e mostrando para ele. Falou: olha, esse aqui, você tem que fazer isso. Esse cômodo é disso, uma casa muito grande, muito bonita. Abriu outro cômodo e falou: esse aqui, muito bonito. Isso aqui você pode fazer isso. Isso aqui é para isso. Ele falou: então, você pode usar tudo na fazenda. Tudo aqui é seu. Você pode usar o tempo que eu ficar fora, é seu. A geladeira, o meu quarto. Agora, tem um cômodo aqui, o único cômodo, que eu quero que você não mexa nesse cômodo. A chave está aqui, mas esse eu não quero que você abra. O resto aqui é seu. Faz o que você quiser. Aquele homem, aquele fazendeiro, tinha observado que aquele empregado fiel, ele, quando ele rachava madeira, cortava madeira, fazia lenha, todas as vezes que ele batia o machado na madeira para fazer a lenha, ele gritava: Adão! Um dia ele se aproximou dele e falou assim: por que todas as vezes que você bate o machado, aí você grita Adão? Ele falou assim: patrão, se não fosse Adão eu não estava aqui, suando. Aquele miserável. Por causa dele eu estou aqui. Ó. Aquilo ficou na cabeça do patrão dele. O patrão então se ausentou, deu a fazenda toda para ele e foi embora.
Passado um tempo, o patrão voltou. Aí o patrão descobriu que ele tinha aberto o único cômodo que ele disse que não podia. Aí o patrão chamou ele e falou assim: fulano, e aí, como é que foram as coisas no meu tempo de ausência? Ele falou: patrão, tudo maravilhoso. Tudo do mesmo jeito. Sem problema nenhum, conservei o que é seu, cuidei do que é seu, tal. Mas o patrão observou, percebeu que ele tinha aberto a sua. Falou: mas o que você fez? Eu pedi a você para não abrir essa porta. Ele falou: não, patrão, fica tranquilo, eu abri, porque achei que não tinha problema. Depois não tinha nada lá dentro mesmo. Ele falou assim: eu sei que não tinha nada lá dentro. Eu falei: mas então por que o senhor me proibiu de abrir justo lá? Ele falou: que eu queria mostrar para você que se você estivesse no lugar do Adão, você tinha feito a mesma coisa. Eu deixei tudo para você mexer. Tudo. A minha geladeira, a minha cama, o meu quarto, tudo. Meu carro. Mas você foi fazer você não obedeceu numa única coisa que eu pedi. Então, às vezes a gente pensa assim: pastor, o que nós temos a ver com Adão, hein? O que nós temos a ver com Adão? Jesus, quando foi tentado, ele também foi o nosso representante. Só que com uma diferença. Ele não caiu. Assim como eu e você estávamos em Adão, nós também estávamos em Cristo. E o mesmo ataque de Satanás a Adão foi o mesmo ataque a Jesus. Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 4. Vamos abrir lá para a gente ver? A tentação de Jesus, quando estava jejuando. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então aí vem o diabo, o tentador, o mesmo tentador de Gênesis 3. Agora está fazendo uma nova investida. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Por quê? Porque Jesus estava com fome. Então trabalhou o desejo da carne. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão. Qual foi a diferença de Jesus e Eva? Eva não citou a palavra de Deus corretamente. Jesus não, Jesus citou a palavra de Deus corretamente. E elevando-o, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda tua. Em que área o diabo tentou? Concupiscência dos olhos. Desejos ambiciosos do homem. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por que o anjo foi expulso do céu, tornando-se o nosso adversário? Ele queria o lugar de quem? Ele queria ser adorado. Você está vendo como que ele volta com a mesma questão aqui? Estão percebendo? Ele sabia que Jesus era filho de Deus.
Então, novamente, ele está querendo ser adorado, como ele queria lá no céu e Deus não permitiu. Então ele falou, olha, se você transformar essas pedras em pães e se você se prostrar e me adorar, você não precisa morrer na cruz. A grande estratégia do diabo era tirar Jesus do rumo da cruz, porque ele sabia que ali estava a sua derrota. Soberba da vida, do verso 4 ao 9. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás. A terceira tentação foi exatamente no ponto da soberba. O que o diabo quis, em outras palavras? Se você é realmente o Deus Todo-Poderoso, então se joga daí para baixo e dá ordem aos anjos para guardar você. Você é o Todo-Poderoso, eles vão fazer o que você mandar. Mostra que você é o Todo-Poderoso. Mostra, dá uma demonstração do seu poder. E Jesus falou assim, não. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Eu acho interessantíssimo o verso 14. Então Jesus, no verso 14, no poder do Espírito, e sua fama correu por toda circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Antes de Jesus começar o seu ministério terreno, ele foi terrivelmente tentado e provado. E uma vez aprovado, a Bíblia diz que ele começa o seu ministério cheio do poder do Espírito Santo. Antes de uma grande missão, você pode ter certeza que você vai ser provado e testado. Isso aqui tem muita lição para nós líderes. Jesus então vai no poder do Espírito Santo fazer aquilo que Deus havia estabelecido para ele, que era a cruz do Calvário. Vamos voltar lá para Gênesis 3, para a gente ir concluindo aí essa longa história. Sim? Desde o começo, tudo que Deus fazia, Satanás estava em cima. Até hoje. Tudo que Deus faz, ele falsifica. Muito boa observação. Se você olhar a Bíblia toda, foi assim. Inclusive, no Novo Testamento, vem muitas referências dessa maneira. E o Apocalipse nós vimos isso. O diabo faz sinais e prodígios. E Jesus alertou, se possível, ele vai enganar até os que são eleitos de Deus. Quer dizer, as mesmas estratégias que Deus usa, ele usa, só com objetivos diferentes. E, lógico, com poder inferior. Ele é invejoso e tudo que é de mau caráter, né? Todos os aspectos se concentram nele. Por isso ele é o pai da mentira. Vamos olhar aí. Mais alguma pergunta, gente, sobre até aqui? Pois não. Não, aí não. O texto, quando fala aí que ela deu, não está se referindo à distância. Não, só está dizendo que ela deu. Hora, a distância, o tempo.
Mas não tem sentido. É especulação, não tem. O que também não altera nada, né? Se ele estivesse perto ou se estivesse longe, de qualquer maneira ele foi consciente, né? Talvez até pior, né? A responsabilidade aumenta. No desenrolar aí da história, você vai perceber aí que primeira consequência no versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Diante do pecado, o que o homem fez? Qual a atitude do homem diante do seu próprio pecado? Qual deveria ser a atitude do homem diante do seu pecado? Se arrepender, voltar-se para Deus? Perguntar para Deus, e agora, Deus, qual é a solução? Mas o que ele fez? Tentou resolver sozinho. Ele mais do que escondeu, gente. Ele tentou resolver sozinho. O texto aqui é claro, ele diz assim, olha, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e... Primeira coisa que ele fez, ele olhou e percebeu, que mancada. O que nós fizemos? Eva, vamos dar um jeito de arrumar isso. Tão logo o casal pecou, suas consciências já lhes condenavam. Perderam a pureza. Perderam a inocência. Eles pensaram que poderiam se vestir com suas próprias obras e justiças, ao invés da justiça de Cristo, tipificada no verso 21. Bem diferente disso. A única coisa que Cristo amaldiçoou durante seu ministério terrestre foi a figueira que só produzia folhas. Isso poderia mostrar o que Deus pensa das obras da religião e profissões de fé, a parte do perdão que nós temos em Cristo e a verdadeira santidade produzida em nós pelo Espírito Santo. A lição espiritual aqui, no nível mais abrangente, é que a atitude do homem mostra a nossa atitude, muitas vezes, diante do pecado. Ao invés de nos quebrantarmos e nos arrependermos, tão logo nós tenhamos pecado, nós queremos dar um jeito. Nós temos na Bíblia um caso clássico que a gente cita sempre, que é o caso de Davi, né? Que tentou resolver o seu problema de pecado. Não foi? Tentou esconder. A atitude de Davi é típica. Só que Deus o encontrou na pessoa do profeta. Qual foi a solução de Deus para o pecado? Versículo 8 e 9. A atitude do homem foi tentar resolver por si mesmo, com as suas próprias atitudes, a sua maneira. No versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se. Percebam que o esconderam-se veio depois. Primeiro, ele tapou a sua nudez com as folhas de figueira. Depois ele se escondeu quando Deus o chamou. O homem e a sua mulher se esconderam por entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus vai em busca do homem. Parece que o Senhor estava acostumado a se encontrar com Adão e Eva, para terem comunhão. Deus o fazia isso na viração do dia. Era uma ocasião maravilhosa esta, quando o homem podia caminhar com Deus. Essa comunhão agora foi perdida. Deus então procura o homem e ele não está no lugar de sempre, para fazer o mesmo de sempre.
O homem saiu do seu lugar, não está mais na sua posição. Ele está escondido. Deus sabia onde o homem estava? Lógico. Mas a pergunta de Deus foi no sentido de levar o homem ao reconhecimento do seu erro. Adão, onde você está? Todos os dias. Eu venho aqui para conversar com você. Hoje você não está. O que aconteceu? Onde você está? Eu coloquei você como cabeça de uma raça. Agora você está escondido. Eu dei a você uma posição de liderança. Agora você está escondido. Você é o cabeça da sua casa. Eu chamava, você me ouvia. Agora onde você está? O que aconteceu? Isso me faz lembrar do Salmo 139, né? O próprio Davi diz: Senhor, para me esconder do Senhor, eu faço minha cama no alto da montanha, ou no mais profundo do abismo, mas não adianta, o Senhor me encontra. Se eu subo no mais alto da montanha, ou se eu vou no mais profundo do abismo, ali os seus olhos me encontram. O Senhor sabe de tudo. Irmãos, aqui você já começa a ver a beleza do amor de Deus e do Evangelho em Jesus. Deus não desistiu do homem. Deus poderia ter virado as costas, mas Ele não desistiu. Adão, onde estás? E essa pergunta parece que acontece até hoje, né, irmãos? Acho que todos nós aqui já tivemos um momento assim em que sentimos Deus nos encontrando, apesar de a gente se esconder. Já viu aquela situação em que você não quer encarar a verdade, mas de alguma forma ela te encontra? Você tenta se isolar, aí você fala assim, eu vou ouvir uma música, aí você começa a ouvir a música, aquela música fala exatamente do que você está passando. Aí você tem vontade de quebrar o aparelho. Você acorda de noite, e aí você liga a televisão, aí dá de cara com alguém falando exatamente o seu problema. Já aconteceu isso? Você chega mais tarde no culto e senta lá atrás para ninguém te ver, pensando em sair mais cedo. Mas parece que aquela noite o pastor pregou foi só para você. Os hinos foram só para você. E a igreja ficou muito pequena naquele dia. Já aconteceu isso. Esse é o Adão onde estás. É o Adão onde estás. E agora, Deus começa um diálogo que a gente pode chamar de um diálogo restaurador, né? Recolocando o homem na sua posição. Quem te fez saber que estavas nus? Deus não sabia essa resposta, irmãos? Sabia. Mas Ele queria ouvir isso dos lábios do homem. Ele queria que o homem tivesse consciência do seu erro. É por isso que a Bíblia manda a gente confessar os nossos pecados a Deus. Deus não sabe de todos? Então por que nós temos que confessá-los? Será que Deus está de brincadeira com a gente? Não, muito pelo contrário. Ele faz isso por causa do seu amor. Confessar o seu pecado a Deus é um ato de arrependimento, de reconhecimento. E faz parte de um processo de aceitação e de mudança de vida. Você fala. Faz bem falar com Deus sobre os nossos erros também. E aí então você percebe que a continuação no verso 11, perguntas. Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deus está dizendo para ele, olha, o seu pecado foi a desobediência. E aí do verso 12, verso 13, verso 14, o que você encontra? A justificativa do homem que não quer passar pelo arrependimento. Sabe por que, meus irmãos, que o homem resiste ao arrependimento?
Porque, primeiro, ele toca no ponto fraco nosso, no orgulho. Por que muitas brigas de casais persistem? Por que muitos problemas de relacionamento, fora e dentro de casa, persistem? Porque ninguém quer dizer assim, eu errei. O pastor Jeremy Camp fala nos seus cursos pelo Brasil inteiro que são as duas expressões mais importantes da vida conjugal, né? Eu errei. A segunda, me perdoe. Tem um pastor, que eu não me lembro o nome dele agora, que eu gosto de citá-lo também. Ele diz assim, para você restaurar o relacionamento no seu casamento, reconheça o seu erro e feche a sua boca. Reconheça o seu erro e depois, eu errei, ponto. Porque normalmente vem o depois, né? Eu errei, mas você também fez isso, você também fez aquilo, você também fez aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Você já teve um problema de relacionamento com alguém, mesmo fora do casamento? Tem que aliviar um pouco os casais aqui, porque tem solteiro aqui ainda, né? Né, meninos? Amém? Vocês já vão aprendendo que o negócio não é brinquedo, não. Hein? É. Também relacionando com outras pessoas, bem lembrado. Você já deve ter tido um problema. Aí você chega para a pessoa e fala assim, não, eu vou pedir perdão para ele. Aí você chega para ele, você me perdoa? Eu fui errado com você, mas você também errou, né? Aí já acabou tudo. Você já jogou tudo por terra. Você quer restaurar o relacionamento mesmo? Peça perdão e... A melhor forma de você mostrar para o outro que ele está errado é quando você... A Bíblia fala que isso chama amontoar brasas vivas na cabeça do outro. Normalmente, depois que você faz isso, a pessoa fala assim, te abraça chorando e fala assim, eu queria te pedir perdão também que eu errei. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E aí, o que você faz? Não, eu estava esperando você falar, porque você também errou. Né? Não. Ainda bem que você falou, né, fulano? Não. Eu te perdoo também. Você abraça, chora, ora e acabou. Uma hora ou outra, nós vamos errar e vamos ter problemas pessoais. O nosso erro é inventar desculpas e ir pela tangente. Quarta-feira eu citei um exemplo. Em vez de eu encarar a pessoa, o que eu faço? Eu conto para o meu amigo, que conta para o seu amigo, que conta para o outro amigo, ao invés da gente chegar para a pessoa e encarar. Normalmente a desculpa é qual? Ah, se eu for falar com ele, ele não vai aceitar? Não é verdade? Tudo bem, se você for falar com ele, ele não vai aceitar. Então, falar com os outros vai resolver? Vai piorar. E é isso que o diabo gosta. É quando piora. Então não fala para ninguém. Ou fala para ele, ou... Mas você tem um amigo, assim, do peito, né? Foi fulano. Você é meu amigo chegado. Eu preciso conversar com você. O que foi? Ih, rapaz, eu não queria que você contasse para ninguém não, mas o fulano. Porque ele é seu amigo pessoal? Será que você tem o direito de manchar a imagem de alguém ou de esticar o problema porque ele é seu amigo pessoal? Aliás, você está mostrando que ele é nem um pouquinho seu amigo. Porque se você está obrigando ele a te dar uma boa lição de moral. Não, você é meu amigo, com você eu posso falar. Então não sou seu amigo nada. Sou seu amigo? Não, você é meu amigo, então eu vou te falar uma coisa, você está errado. Pronto. A pessoa já não gosta de você mais. Não é verdade? Às vezes. É difícil isso, né, gente? E vocês lembram que eu falei para vocês, nosso primeiro estudo sobre Gênesis 3, que desde o início a estratégia do diabo foi fazer o quê? Separar
acabar com a comunhão. Acabar com a comunhão do homem com Deus, acabar com a comunhão do homem com a mulher, acabar com a comunhão do homem, ser humano, homem e mulher, com todas as outras pessoas, com todas as outras coisas. Desde o início, o objetivo dele é destruir, é separar. Desde o início. E a gente trabalha conforme a vontade de Deus e faz aquilo que Deus quer quando a gente trabalha para unir. Seja pacificador. Trabalhe para unir as pessoas. Se alguém veio te falar alguma coisa sobre o outro, abre a Bíblia e trabalhe isso com ele. Fala, meu irmão, não está certo o que você está fazendo também. Vai até ele e conversa com ele. O problema nosso é que às vezes a gente fala assim, ó, pastor, entrou aqui e saiu aqui, viu? Mas não devia. Quando ele contou para você e abriu o erro dele, você tinha que ter ministrado na vida dele. Falou, fulano, você me perdoe, viu? Eu sou seu amigo, mas você está errando também. Você não podia fazer isso. Vai lá e conversa com ele, acerta, e não conta isso para mais ninguém. Mas às vezes a gente lava as mãos e deixa o barco correr. Perdeu a oportunidade de ministrar na vida dos outros. Difícil, né, gente? Vocês acham difícil isso? Sim ou não? Agora, qual que é mais difícil? Fazer isso ou depois consertar o estrago? Qual que é mais difícil? É você agir da maneira correta ou você depois correr atrás do prejuízo? O que vocês acham? Qual que é mais difícil? Ou melhor, qual que é mais fácil, né? Mais fácil, a princípio, é dar um jeitinho. Só que lá na frente você paga caro por isso. Qual que era mais fácil para Jesus? Adorar Satanás ou ir à cruz do Calvário? Qual que era mais fácil? Dividir os reinos do mundo meio a meio com Satanás ou ir à cruz do Calvário? O mais fácil era dividir. E o mais difícil? A cruz. O caminho melhor normalmente é o mais difícil. O caminho melhor é o mais difícil. Mas é o mais correto e mais recompensador. Jesus não escolheu o mais fácil, ele escolheu o certo. Isso é uma questão de caráter e de princípio. Jesus não escolheu o mais fácil, ele escolheu o certo. Não, conta uma mentirinha, é mais fácil. Tá bom. Então conta a mentirinha para você ver. E aguarda, deixa o tempo. Mais à tarde você vai colher o fruto disso. Por isso a Bíblia diz, não se põe o sol sobre... Olha, teve problema, vai e acerta logo, porque se você deixar, piora. Acerta logo. A mulher jogou a culpa no homem, o homem na mulher e a mulher na serpente. E em seguida, todos eles receberam as consequências do seu pecado. O que aconteceu? Primeiro, o homem saiu da presença de Deus, morte espiritual. A mulher recebeu a sentença em si mesma. O que diz o texto aí? Então o Senhor Deus disse à serpente, a primeira consequência veio sobre a serpente. Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Não sei e duvido alguém que saiba de que maneira essa maldição alterou a serpente. As pessoas ficam fazendo especulações. Pastor, como que era a serpente antes da maldição? Será que ela era bonita? Alguns dizem que ela tinha asas.
Porque Deus falou, rastejarás, então Deus cortou a asa da serpente. Isso é especulação, gente. Eu sei que quando eu olho esse negócio, esse bicho feio, eu corro léguas. São coisas ocultas que a Bíblia não conta para a gente, porque também não precisa. E tem gente que vive correndo atrás desse bicho, né? Para estudar e para fazer outras coisas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E agora, Deus está falando de forma figurada a serpente, quando ele está falando aqui do diabo. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher. E a serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Quais as consequências na mulher? Dar à luz agora vai ser difícil, você sentirá dores. Um dos maiores privilégios que a mulher recebeu. Deus deu esse privilégio à mulher, não deu ao homem, de procriar. Aquele altíssimo privilégio agora seria difícil. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A relação de interdependência do homem e da mulher agora ficou difícil. O homem agora vai ter a tendência de não de liderar, mas de dominar. A mulher que deveria ser auxiliadora idônea, para ela agora vai ser muito humilhante ser submissa a esse homem. Adão, visto que você atendeu à voz da mulher, comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. Em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. Foi aí, meus irmãos, que a segunda-feira tornou-se o pior dia da nossa vida. Difícil a gente acordar segunda-feira e dizer assim, que maravilha, vou trabalhar hoje, uma semana abençoada. Bom, sabe aquela preguiça da segunda-feira? Está aqui a raiz dela. Aquele anseio desesperado pela sexta-feira? Está aqui, ó. Não é, Cássio? Adão era brasileiro. O jeitinho brasileiro veio daqui, ó. Irmãos, você imagina como que era a natureza. Ela foi amaldiçoada, mas ainda assim ela conserva muita beleza, né? Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Bom, agora a solução é de Deus. Qual foi a solução de Deus para a nudez? Ele mesmo fez a vestimenta. Alguém teve que morrer para que as vestimentas de Adão e Eva fossem feitas. Quem tomou essa iniciativa? Deus. Agora a salvação está vindo por meio de quem? De Deus, e não mais de Adão. Versículo 15 que nós passamos, profeticamente fala de Jesus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira profecia é acerca de Jesus. Jesus vai nascer de mulher e ele vai ferir a cabeça da serpente. Lembra do Apocalipse, como termina? O diabo sendo destruído com o sopro da boca de Jesus, a profecia se cumpre. Mas antes disso, ela se cumpre na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele atinge a serpente na cabeça. E a serpente já começa a agonizar. E o final dela termina lá no Apocalipse com o sopro da boca de Jesus. Amém? Vamos curvar as nossas fontes para orar? Tanta coisa boa, né, gente, nesse texto, para a gente, para a vida prática. Tanta coisa boa. Que Deus falou ao seu coração essa noite. Não devemos brincar com o pecado.
Não devemos nos acomodar a ele. Devemos viver na dependência de Deus.